Saudações, amigos, saudações, fãs de esporte, saudações, amigos que estão nos ouvindo aí em qualquer horário. Estamos chegando aí para o 42º episódio do College Cast. O College Cast tá chegando aí na sua edição 50, nossas bodas de ouro. Hoje para falar aí de college basketball mais uma vez. Terminou o March Madness. Vai deixar saudade, um dos March Madness mais sensacionais de todos os tempos. Um monte de upset, como a gente comentou nas 2 semanas anteriores. E deu cast de Jayhawks, num belíssimo jogo contra a North Carolina. Foi o maior comeback de todos os tempos, de um time que foi perdendo no intervalo e conseguiu aí a remontada. Foi a maior diferença de pontos num comeback e uma final nacional. A gente vai falar sobre tudo que aconteceu aí na final. Mas, obviamente, vamos começar pelas semifinais, né? Aquilo que levou os times para jogar lá no New Orleans Superdome. Mas antes de a gente começar a falar efetivamente sobre os jogos, vamos começar apresentando a mesa aqui no programa de hoje. Luiz Felipe Amorim, Luiz Gustavo, mais uma vez juntos aqui. Vocês que fizeram os outros 2 programas de March Madness, nada mais justo do que fechar com vocês. É verdade. E boa noite, Pinho. Boa noite, Luiz. E boa noite ao nosso convidado, né, que vai ser apresentado mais tarde, nosso convidado especial. Eu também queria desejar uma boa noite, boa tarde ou bom dia, né, independente do horário, para as pessoas que estão ouvindo essa edição do College Cast. Boa noite, boa madrugada, bom dia ou boa tarde, não importa o horário, mas eu sei que você é um ouvinte fiel nosso, então seja bem-vindo para mais um College Cast. Dessa vez novamente falando de basquetebol, Final Four e a grande final, e essa história maravilhosa de Kansas, depois de são 14 anos sem ganhar um título. E óbvio, agradecer meus colegas de mesa aqui, sempre o Pinho, nosso querido âncora, Luiz Gustavo, meu xará, estamos aí de novo, e o nosso convidado especial que o Pinho vai apresentar. É isso, conforme os 2 meninos aí já apresentaram meio de relance, Otávio Santos, ADM, lá do College Sports Brasil, tá presente aqui hoje com a gente nesse crossover das 2 principais páginas, vamos dizer assim, de cobertura de college sports aqui no nosso país. Que prazer ter você aqui hoje com a gente para falar de Final Four. Muito obrigado, Matheus, pelo convite. Boa noite, Luiz Gustavo, boa noite, Luiz Felipe. Agradeço demais o convite aqui para falar no College Cast, falar para a sua audiência. Boa noite para o ouvinte aí. Bom, vamos falar de March Madness, vamos falar do Final Four, mais especificamente, falar dessa loucura que foi esse título nacional de Kansas. Bora lá. É isso. Hoje a gente está gravando aí na quarta-feira, dia 6 de abril. A princípio, eu acredito que esse episódio vai pro ar na sexta-feira à tarde. Então, né, antes de a gente começar aqui no College Cast a falar do NFL Draft, que também tá batendo as portas, vamos passar a régua aí no March Madness, que foi igualmente incrível. Já deixando registrado, eu acabei não falando na apresentação, mas a fight song que abriu o programa de hoje foi Fighting Jayhawk, né, a fight song aí da Kansas Jayhawks, apropriadamente devido a esta conquista nacional. Mas antes, vamos começar a falar da semifinal. Luiz Felipe, quando a gente estava fazendo nossas previsões na finaleira do programa da semana passada, tanto eu quanto você colocamos que Duke cairia ante a maior rival, a North Carolina Tar Heels, e que o Coach K perderia o último jogo à frente aí dos Duke Devils, justamente para os Tar Heels. E não é que aconteceu, a gente acertou na mosca. E aí, o que você tem para falar depois disso, meu velho? Que o feeling foi bom, o nosso feeling, em primeiro lugar. Segundo, vou falar pelo que eu assisti. Cara, eu vi um garrafão muito forte de North Carolina, marcando naquele jogo que você gosta, Matheus Pinho, que é rebote, é infiltração, tem a sua bola de 3, tem até muito boa, usa muito bem a bola de 3. Já Duke, eu acho que não conseguiu muitas boas infiltrações, assim, que poderia botar nesse ritmo. E o que salvou mesmo foi as bolas de 3 e um jogador, eu vou falar em específico, que eu dei uma olhada, ele vai ser provavelmente pick 1 no draft, alguém se souber pode me corrigir, que é o Banqueiro, que é um excelente jogador. Ele realmente
quando o time de Duke estava apagado, foi ele que botou Duke na partida e chamou a responsa. E, infelizmente, ele sofre com um problema, uma curiosidade pra galera, e perde uma média de 2 quilos por partida e sofre muito com cãibras. Ele chegou a sofrer cãibra durante esse jogo e teve que ficar afastado, e você viu que cai o rendimento de Duke de uma maneira absurda. E eu não consigo entender muito bem isso, porque Duke tem um time bom. Ele pode ser um principal destaque, como eu falei, eventualmente vai ser a escolha número 1 do draft, mas tem um conjunto legal, tem um bom time. Porém, foi bem infeliz nesse quesito, assim, linha de lance livre também, os dois times não foram muito bens, mas Duke conseguiu ser um pouco inferior, e North Carolina também não começou bem nas bolas de 3, mas depois deu uma engrenadazinha comparada a Duke. É isso, você comentou aí sobre o Banqueiro, realmente nos mocks que eu consegui dar uma olhadinha, ele aparece na primeira posição de vários boards. E sobre as semifinais nacionais, né, eu queria comentar que as duas partidas foram jogos muito equilibrados, né, como a gente estava esperando que iria acontecer. E no programa anterior, né, eu até pensei que Duke iria ganhar, né, que eles iriam usar essa informação de o provável último jogo do Coach K como uma motivação, né, para derrotar o seu maior rival. Só que aí, fazer o quê, né, eles perderam. E aí North Carolina seguiu na competição e eles disputaram a final contra a Kansas, né, que a gente vai comentar posteriormente. Bem, realmente foram dois confrontos muito equilibrados, sabe? Foi o North Carolina e Duke foi bem mais equilibrado do que Kansas e Vila Nova, mas ainda assim Duke jogou muito bem, assim, durante toda a partida. É que North Carolina foi muito dominante no garrafão. O Armando do Bacon é bizarro no garrafão. Ele lidera o país em duplos, né, com 31 duplos, bizarro, assim, e em rebotes, ele é o terceiro do país em 13 rebotes por jogo de média. Então, assim, por mais que Duke tenha jogado bem, acertado muitos arremessos livres de 2 pontos, enfim, ele perdeu muito nos rebotes. As bolas que não entravam eram recuperadas por North Carolina e eram convertidas depois. Então, isso, no final do jogo, fez muita diferença. Perfeito. A gente até comentou sobre a casca que North Carolina vinha ganhando no torneio, né? Eles eliminaram Baylor e o CLA, né? Que foram 2 times do Final Four do ano passado. E aí chegou. Aí para enfrentar Duke, era minha aposta, inclusive, para ser campeão nacional. Eu até comentei sobre isso no final do programa passado, né? Justamente por essa casca que o time vinha ganhando. Eu previ que ia passar de Duke e ia também levantar o título. Acabei acertando 50%. Mas falar em acertar 50%, a gente acertou também o ganhador do lado de lá, né? Se eu não me engano, o Luiz Gustavo falou que o time de Kansas... Tu falou que Kansas ia ganhar ou ia perder de Vila Nova, o Luiz Gustavo? Falou que ia ganhar, né? Eu falei que Kansas ia ganhar mesmo, na outra semifinal. Exato. Eu fui o único que acertou a final completa, inclusive, né? O Luiz Gustavo acertou a parte de Kansas, acabou colocando Kansas contra Duke. Luiz Felipe colocou que ia ser North Carolina, que ele acertou, só que contra Vila Nova. Eu acertei aí que Kansas ia jogar com North Carolina. Passando para esse jogo, efetivamente, Luiz Gustavo, comenta pra gente aí quais foram as suas considerações pra vitória aí de Kansas sobre Vila Nova. Eu acho que nessa partida, né, Kansas mostrou porque eles eram as únicas cabeças de chave número 1 que ainda estavam na competição, jogaram como cabeças de chave número 1 mesmo, mostraram porque eram, naquela época, né, candidatos muito fortes a título nacional, com um jogo coletivo muito forte, né, alguns jogadores também tendo seus momentos de destaque na partida, e com alguns jogadores específicos de Kansas se destacando, a equipe conseguiu uma vitória muito boa contra a Vila Nova, e eles disputaram a final do March Madness contra a North Carolina, né, que a gente vai comentar a seguir. Eu já ia falar, estava esperando tu dar o sinal. Então, esse jogo de Kansas versus Vila Nova, pelo que eu pude observar, Vila Nova tem o estilo de jogo que o Pinho não gosta muito, que eu já sempre falo isso pra galera, que é bastante bola de 3.
Kansas também foi um duelo interessante depois na final, porque Kansas também, pelo que eu observei, tem um garrafão muito forte. Pega bastante rebote, tem sempre aquelas bolinhas de 3 ali pontuais, né? Lances assim, arremessos mais livres. E foi dominante. Chegou um momento do começo do jogo que chegou a 11-0. Tipo assim, Kansas começou dominando, até que teve um equilíbrio um pouco com uma reação ali de Vila Nova, que começou a cair as bolas de 3, conseguiu algumas infiltrações ali em alguns pontos, só que eu vi um domínio completo de Kansas, pela pincelada que eu dei, assim, não vi nenhuma ameaça, nenhum perigo assim para Kansas, comparado à final, por exemplo. Então, foi bem dominante, Kansas foi bem dominante, mostrou um time muito físico, forte, e é um time que eu gostei bastante, é um time equilibrado, tem tanto bola de 3 como garrafão, como rebote, infiltração. É o time mais equilibrado que eu vi, assim, dos 4. Vamos situar pra galera por que o Luiz fala tanto desse jogo que eu gosto e jogo que eu não gosto. Quem acompanha a gente no semana a semana, né? Eu já expliquei isso até durante esses programas do March Madness, mas enfim, quem tá chegando agora pra saber só de Final Four, vamos explicar esse negócio. Eu tenho um preconceito enorme contra a bola de 3, tá? Não gosto, não curto, não é meu estilo favorito de jogo, muito pelo contrário. Eu gosto mais daquele processo de infiltração, de bandeja, de bater pra dentro, de ir pro corpo a corpo mesmo, um jogo mais físico, né? Esse negócio de roda pra lá, roda pra cá, roda pra lá, roda pra cá e chuta de longe, não é meu forte. Inclusive, eu até comentei que me estressei demais com a derrota da Wisconsin Badgers pra Iowa State Cyclones, exatamente porque o Wisconsin conseguiu a façanha de ficar 1 de 18 em bola de 3, tivesse convertido aí 3 dessas bolas batendo pra dentro, tinha ganho o jogo, né? Mas ficar tentando chutar lá de longe como se fosse cornhole, aquele joguinho de você arremessar uma espécie de saquinho de areia no buraco, né? Tentaram fazer um cornhole dentro do March Madness e caíram muito antes daquilo que era esperado. Fala, Otávio. Então, realmente, desses 3 jogos da fase final, né, os 2 do Final Four e o final nacional, esse jogo de Kansas e Vila Nova foi o mais previsível, assim. Kansas começou a partida na frente, viu, que é quase uns 10 pontos, sem resposta de Vila Nova, e não saiu mais da liderança, ele foi não chegou nem a empatar a Vila Nova, então foi aquele jogo meio previsível. Você sabe que Kansas é aquele time dominante, de transições rápidas e bom no corpo a corpo ali dentro do garrafão, e Vila Nova não chegou a fazer aquela resistência, então eu achei um jogo mais chato, assim, porque eu já estava apostando em Kansas, e quando ele abriu muito o placar, principalmente no meio do primeiro tempo, eu achei que, essa vaca deitou já, tá dormidinha, não tem mais volta. Mas Vila Nova deu um jogo lá no final do segundo tempo, mas não foi o suficiente para virar esse jogo. Eu, assim, se um dia, em algum March Madness no futuro, tiver Vila Nova e Kansas, pode ter certeza que do vencedor vai sair o campeão nacional, porque eles já se encontraram 3 vezes em toda a história, agora 4, né, nesse ano, e nas 4 vezes o campeão dessa partida foi campeão nacional. Em 2008, Kansas venceu Vila Nova no March Madness e foi campeão. Em 2016, 2018, foi a vez de Vila Nova vencer esse confronto e ser campeão nacional no mesmo ano, nos mesmos anos, né? Então, assim, é um jogaço, por mais que esse ano não tenha sido tão parelho quanto foi os demais jogos, né, dessa fase final. Foi divertido ver. O Ogbaj, ele teve 21 pontos nesse jogo. 25 foi o David McCormack. Então, ele e o David McCormack fizeram 46 pontos dos 81. Mais da metade dos pontos de Kansas vieram dessa dupla. Pra você ver quão dominante foi essa dupla no garrafão. Um é o ala, o outro é o pivô, né? Para mim, essa é a dupla principal e a grande responsável pelo ataque de Kansas. Perfeito. Você comentou aí sobre essa estatística bizarra de que toda vez que Kansas e Vila Nova se encontram, quem vence é o campeão nacional. Hoje a CBS Sports postou uma que também achei sensacional, porque aconteceu também o March Madness do basquete feminino, né? O Final Four foi também neste final de semana,
South Carolina Gamecocks foi campeão, inclusive com a brasileira Camila Cardoso, foi campeã nacional aí pela South Carolina Gamecocks. E, cara, teve um negócio que foi sensacional, que assim, South Carolina enfrentou dentro do March Madness delas as seguintes equipes: Miami, Creighton, North Carolina. O time de Kansas, no seu caminho para ser campeão do March Madness masculino, enfrentou Creighton, Miami e North Carolina. Exatamente os mesmos 3 adversários que cruzaram o caminho do campeão do March Madness masculino também cruzaram o caminho das campeãs do March Madness feminino. Isso aqui é uma das coisas mais sensacionalmente bizarras que eu vi no basquete, seja ele profissional ou universitário. Isso aqui é inacreditável. É uma chance em 1 milhão disso acontecer. Não, é uma chance ínfima. Bom, falamos aqui das semifinais, vamos começar a falar agora sim do jogo decisivo, New Orleans Superdome. E a vitória aí de Kansas para cima de North Carolina. North Carolina conseguiu a façanha de ganhar 3 vezes do Coach K na temporada para morrer na praia, né? É complicado. E sobre esse jogo tão esperado, né, a final do NCAA Tournament, North Carolina começou muito bem na partida, né, distribuindo o jogo, conseguindo atacar bastante a cesta, né, utilizando bem o arremesso da linha de 3 pontos, mas liderado pelo seu garrafão dominante, né, que nem o Otávio já tinha falado antes, né, com o Ochai Agbaji, MVP do Final Four, e o Devin McCormack. Kansas conseguiu virar a partida e depois de muito tempo eles foram campeões nacionais. E que partida sensacional. O Otávio já tinha dito, eu esqueci o nome do jogador, provavelmente ele vai falar, que é muito bom, aquele que é o camisa 5 de North Carolina. É o Bacon. Ele foi muito bem na final, só que teve uns lances com o McCormack, o camisa 33, o David McCormack, de Kansas, que inclusive deu um toco nele e mostrou basicamente como que foi o jogo. Foi um jogo totalmente físico, no qual o garrafão de Kansas conseguiu dominar e frear o garrafão de North Carolina. Eu vi que eles forçaram com a marcação bastante turnover, muitos turnovers. E ali isso decidiu muito para Kansas, que começou muito bem o jogo. North Carolina teve o seu momento, tá, gente? Foi um jogo muito equilibrado nesse quesito, é que eu falei do momento físico, que foi crucial para a partida, porque North Carolina também foi físico, não fugiu do combate. O vovô garoto, que eu esqueci o nome dele, que está fazendo pós-graduação agora em North Carolina, e ele pode jogar por causa disso, jogou muito bem a semifinal e a final muito. Ele conseguiu botar North Carolina, para mim foi um dos maiores responsáveis para botar o North Carolina de fato no jogo e virar o jogo para North Carolina, que North Carolina conseguiu virar, abrir mais no final do primeiro tempo, 15 pontos. Depois diminuiu, Kansas conseguiu diminuir isso, North Carolina se manteve na frente, mas depois que tomou a virada, meio que começou a acelerar o jogo. Kansas se fechou no garrafão, forçava muitos turnovers e realmente a transição de Kansas é absurda. É muito rápida e letal. Isso ajudou a ganhar o título. Kansas é o time da virada, né? Ele já tinha notado durante o March Madness uma tendência deles acelerarem muito no segundo tempo. Contra Miami, eles entraram no intervalo perdendo de 6 pontos. Aí no final ganhar, se não me engano, foram 26 pontos de vantagem no final. Então, North Carolina começou muito bem o jogo. Assim, Brady Manek acertando bola de 3, totalmente subjugando Kansas nesse começo do jogo. Kansas não estava acertando bem as bolas de 3, estava tomando toco no garrafão, não estava favorável esse primeiro tempo, mas 16 pontos, por mais que eu esperasse uma melhora de Kansas no segundo tempo, eu não esperava que fosse uma virada tão apoteótica como foi. Foi assim, eu não sei dizer se foi muito mérito de Kansas, foi uma pipocada gigantesca de North Carolina, porque North Carolina jogou muito bem, assim, não dava pra falar, jogaram mal, sei lá, foi o Atlanta Falcons da final desse ano, não, porque jogou muito bem,
Brady Manek, Armando Bacot, com outro duplo-duplo. Assim, foi um jogo maravilhoso, espetacular. Assim, foi uma das melhores finais que eu já vi. E esse título de Kansas vai entrar para a história das finais. Assim, já não bastasse o Final Four ter entrado para a história com a última partida de Coach K, a rivalidade, né, que a imprensa pintou a Duke e North Carolina como um jogo do século, né? Realmente foi um jogo muito importante, mas jogo mesmo na quadra, essa final foi muito melhor, na minha opinião. Perfeito. Uma das coisas que mais chama atenção, agora saindo do âmbito esportivo em si, mas pro evento do March Madness, são os brackets, né? Todo mundo faz bracket, gente que nunca viu college basketball na vida, resolve fazer bracket usando apenas a intuição, o feeling e enfim. Eu mesmo sou que eu confesso que eu fiz o meu bracket mais usando feeling do que qualquer outra coisa. Mas, cara, eu tava dando uma olhada aqui nos dados do sportsnow.com e pra vocês terem uma ideia de como os brackets esse ano foram sensacionais, ó. Foram preenchidos neste ano um total de 17.357.589 brackets, ou seja, mais de 17 milhões de pessoas ou de contas preencheram uma previsão de como seria aí o chaveamento, desde lá o Round of 64 até o Final Four. Desses 17 milhões e meio, quase, ninguém sobreviveu à segunda rodada. O último bracket que ainda estava vivo caiu com a vitória de Iowa State para cima de LSU na primeira rodada. E depois, quando o time de St. Peters venceu o Kentucky, aquele jogo apoteótico, né, de upset, tudo foi abaixo. Tudo foi abaixo. E desses 17 milhões de brackets, apenas 3% deles tinham St. Peters vencendo. Então isso significa que 97% caíram com as suas picks futuras. Aquele jogo acabou com todas as brackets, que ele foi pois é. matador de brackets. Pois é, 97% das pessoas perderam a possibilidade de preencher os vencedores, né? Porque o bracket do March Madness, diferentemente, por exemplo, lá do Super Bowl Challenge, você não pode mudar a sua pick de acordo com o vencedor do jogo. Super Bowl Challenge, a cada semana, se eu coloquei lá que os Packers iam ganhar o Super Bowl, os Packers perderam, eu posso ir lá e colocar que agora minha aposta é Rams. No March Madness, não. Você faz a sua aposta antes do começo do campeonato e as apostas, mesmo que você erre, elas se mantêm até o final. Ou seja, não foi dessa vez que alguém acertou, e pra falar bem a verdade, nunca aconteceu de alguém passar do Sweet 16 no bracket perfeito. A vez que foi mais longe, o bracket perfeito foi exatamente o Sweet 16, lá de 2019. E pra dar, então, o resultado do bracket aqui do College Cash, a nossa brincadeira, quem acabou ficando aí com o título foi o Gabriel, lá no nosso grupo do WhatsApp. O Gabriel ficou aí com o título, ele que apostou em Duke como campeão, não deu certo, ele terminou aí com 950 pontos. Eu fiquei na segunda colocação com a aposta de Gonzaga, também ficando aí na segunda colocação. No campeão geral dos brackets, se eu não me engano, eu tava dando uma olhadinha mais cedo, o campeão levou com 1.550 pontos, salvo engano. Mas mais uma vez, ninguém conseguiu chegar além da segunda rodada. Perfeito. Bom, falamos aí de March Madness masculino, demos uma pincelada aí no título de South Carolina no feminino com a Camila. No NIT, né, que não é o MIT lá do Instituto Tecnológico de Massachusetts, não, é o NIT com N, que é uma espécie aí de torneiozão lá com quem ficou de fora. O time de Texas A&M acabou sendo derrotada por Xavier 73-72 lá no Madison Square Garden. O Xavier, vamos dizer assim, é o melhor time dentre os piores, né? Tirando aí os 68 que foram selecionados para jogar. Aí o March Madness, Xavier acabou aí sendo a melhor ao final da temporada e levou o título aí do Invitational Tournament. Texas A&M, que devia ter sido chamado pelo comitê a participar do March Madness, né? Foi totalmente esnobada. Puseram o Michigan no lugar, praticamente. Michigan que teve uma temporada, assim, bem medíocre. Perdeu várias partidas. O Juan Howard, técnico de Michigan, socou um assistente técnico de Wisconsin. Estava numa fase péssima.
e ainda assim foi chamado pelo comitê. Ainda que tenha avançado algumas fases, jogou uma partida boa, mas assim, Texas A&M jogou muito melhor durante a temporada. No torneio da SEC, eles foram muito bem, foi até a final, perdeu para Tennessee. Então, não me surpreendeu eles chegarem até a final, me surpreendeu eles perderem para Xavier, mas Xavier tem um bom time também, foi um jogo legal. Bom aperitivo para esse Final Four. Perfeito. A gente até comentava aqui em off que Texas A&M devia ter entrado, de fato, eu concordo contigo que Texas A&M devia ter entrado no bracket original, né, no March Madness em si, no mínimo, se não era para entrar nas rodadas em si, para pelo menos ali no First Four. E chama atenção, né, você comentou aí sobre a questão de Michigan, do Juwan Howard. O Juwan Howard conseguiu a façanha de entrar de uma forma meio esquisita, mas levou o time até o Sweet 16, né? Levando em conta tudo o que aconteceu nessa temporada de Michigan, foi uma boa campanha. Foi, com certeza. Levando em consideração que o seu técnico, se quiser na off-season, ele pode fazer um bico de treinador de boxe, né? Não dá pra dizer que foi ruim, não. Bom, vamos passar a régua agora sim aí no programa. Eu queria que vocês ficassem bem à vontade agora, já que a temporada terminou, para falar aí um pouquinho sobre a expectativa para draft, expectativa para o ano que vem. Se quiser tecer um comentário sobre este assunto, fique à vontade. Uhum. E que nem você tinha falado, Otávio, eu fiquei um pouco preocupado aqui. Esse problema do Banchero que você falou é crônico? Ele não consegue recuperar isso? É que, tipo, ele perde 2 quilos por partida e que ele sofre muito com cãibra? É preocupante isso, ainda mais que ele tem aspiração de ser uma escolha muito alta no draft e as franquias da NBA podem ficar de olho nisso. Eu não sabia dessa informação, o Luiz Felipe trouxe aí, realmente absurdo, perder 2 quilos, mas isso não está impactando nos boards, ele tá, se não sair em primeiro lugar geral, ele vai sair no top 3, e porque embora isso prejudique muito a preparação dele, em quadra, ele está jogando tão bem como jogou bem o ano todo, então acho que não está preocupando muito não os general manager. E eu acho que, né, falando em top 3, eu acho que os 3 principais prospectos, né, para o próximo draft é o Paolo Banchero, que, para quem está duvidando, ele tem dupla nacionalidade, né, ele é americano e italiano, por isso que o sobrenome é diferente. E os outros jogadores que eu acho que vão ser escolhidos no top 3 é o Chad Holmgren, que joga muito bem de Gonzaga, e o Jabari Smith de Alba. Eu acho que esse vai ser o top 3. Eu não sei se o Oscar Tshiebwe vai ser... Acho que se o Oscar Tshiebwe... A temporada dele foi muito boa, mas por causa de Kentucky ter caído cedo no March Madness, eu não sei se ele vai ser escolha alta. Ele ganhou, o Oscar Tshiebwe ganhou eu esqueci o nome do prêmio. O National Player of the Year, né? O National Player of the Year. Ele tá ganhando todos os prêmios individuais de melhor jogador da temporada. Mas sem brincadeira, a gente falou do Armando Bacot no programa. O Tshiebwe é uma máquina de rebotes. No garrafão de Kentucky, ninguém entra. O cara é brabo. Estiver lá. O cara é simplesmente uma montanha no garrafão de Kentucky. Se eu fosse o general manager, a primeira escolha geral seria o Johnny Davis. Ponto. Faz sentido, né? Porque o Johnny Davis, nas partidas que o Wisconsin jogou no March Madness, o Johnny Davis jogou muito bem. Não. Vou te corrigir a tua frase. Nas partidas que o Wisconsin jogou, Johnny Davis foi muito bem. Cara, assim, o Wisconsin começou a temporada... sendo o 10º time do Power Ranking da Big Ten. Uhum. Era o 10º time do Power Ranking da Big Ten. O Wisconsin termina a temporada como campeão da Big Ten, antecipado, por sinal, né? Porque comemorou o título antes da última rodada. Como campeão da regular da Big Ten. Acaba caindo de forma muito prematura nos playoffs para Michigan State. Mas chegou no March Madness com muita expectativa. Eu que acompanho muito o pessoal de Wisconsin, cara, a galera falava assim tranquilamente que Sweet 16 era obrigação, Elite 8 era ok, Final Four era uma possibilidade. A gente não conseguiu passar da segunda fase. Então... Hashtag empolgou. E assim, sinceramente, tá?
O Wisconsin só não passou da segunda fase por conta da lesão do Chuck Hepburn. Chuck Hepburn sai bem cedo no jogo e ali matou o time de Wisconsin. Ele era o principal chutador de 3. Isso acabou impactando também naquela estatística que eu dei, de 1 de 18 de bola de 3. Chuck Hepburn, que por sinal ganhou o título da Big Ten chutando de 3 contra Purdue no estouro do relógio. Então essa lesão do Chuck Hepburn acabou matando aí as expectativas de Wisconsin de prosseguir mais adiante. Infelizmente, né, se falava muito lá na gringa que o time de Wisconsin era azeitado, mas que se dependesse do banco a coisa ia ficar feia. Então a gente tinha que rezar para que ninguém lesionasse. Os caras foram lesionar exatamente no jogo mais importante da temporada. Mas por hoje é isso. A gente vai encerrando aí a nossa cobertura da temporada do basquete universitário. Logo mais já tem de novo, né? A temporada já começa logo em seguida. Otávio, obrigado pela participação. Se quiser deixar aí um recadinho pra galera, fica à vontade. Pô, eu que agradeço o convite, Matheus. Podem me chamar sempre, que eu estou à disposição para sempre dar nos pitacos aqui. E, de novo, para quem aqui não acompanha muito college basquetebol, acompanha a próxima temporada. A temporada regular é meio morna, assim, mas são as partidas que costumam ser bem disputadas, principalmente nas conferências mais fortes. Então, para chegar no March Madness já mais inteirado, a ESPN sempre transmite pelo menos uma partida por semana aí. Então, dá para ir acompanhando os jogos. No mais, caso não tenha disponibilidade, entra lá na nossa página, o College Sports Brasil. A gente faz a cobertura do college basquetebol lá todos os dias, praticamente. E é isso. Precisando, próxima temporada é em novembro. E até lá. A página do Otávio, cara, tem um negócio que eu acho simplesmente sensacional, que eu uso direto, que é a agenda dos jogos de college sports transmitidos na TV naquele dia. Eu acho isso maravilhoso. Eles já soltam lá, vai ter um jogo de college softball lá de UCLA transmitido no Star Plus, tal horário. Vai ter um jogo lá de college baseball transmitido no Star Plus lá em tal horário. Vai ter um jogo... Cara, isso aqui é simplesmente inacreditável, cara. É sensacional, eu adoro isso. Inclusive, hoje teve um jogaço no college softball, Florida State, Florida State venceu por 4-2 nas entradas extras, jogaço. Quem não assiste college softball, agora na off-season de college football e basquetebol, é uma boa pedida aí para quem gosta de college. O que eu acho sensacional no softball é que a bola é do tamanho de uma laranja. Eu não sei como é que eles conseguem arremessar aquilo. E eu ia comentar, né, que esse jogo tem muita tradição, mesmo que não é no college football, né, nos principais, até no softball, esse jogo tem muita tradição, né? Florida State e Florida é um jogo muito tradicional, ainda mais do jeito que o Otávio falou, né? O jogo sendo decidido nas entradas extras ainda, com um placar apertado. De jogaço. Luiz Gustavo, Luiz Felipe, mais uma vez, muito obrigado pela participação. O draft da NFL tá batendo na porta. Logo mais estamos chegando aqui para falar de prospecto também, fazer uma cobertura aí bem legal do recrutamento da NFL. Eu gostaria de agradecer aos nossos colegas de mesa, acabei nem falando quase nada, só realmente, igual o Otávio falou, fui eu que dei a informação do banqueiro, que o Gustavo confundiu. Cara, eu acabei vendo de um Hooper. Pô, cara, depois eu dei uma olhada na página dele, tem bastante seguidores, eu não lembro o nome, senão até falava aqui pra galera, no TikTok inclusive, mas eu acho que o único problema do banqueiro seriam mais as câimbras, cara. Ele perder 2 quilos, que é comum, isso eu acho que também não seja uma mentira, é porque o metabolismo dele é muito acelerado, e quando eu tava jogando, fazendo um exercício, principalmente um aeróbico ali, né, mais resistência, você vai acabar acelerando mais ainda o metabolismo. Mas acho que eu também não vejo problema. O Otávio já tinha falado também que ele não caiu no board nem nada, então eu acho basicamente isso. Vou começar a dar uma olhada no softball, porque eu vou fazer minha reclamação com a ESPN, já sabe. E o lacrosse? Ninguém transmite lacrosse. É um absurdo. Tem lacrosse, né? Star Plus. Inclusive, vai ter uns 2 jogos. Vou olhar porque eu gosto muito de lacrosse. Outro dia, tem um grupo que o Luiz está, inclusive. Eu postei uma foto no domingo de manhã. A televisão gringa, a ESPN gringa, estava transmitindo St. John's
e Providence, se eu não me engano, no lacrosse. Eu não lembro o adversário, eu sei que era St. John's que tava jogando. E o pessoal começou, pô, lacrosse, esse esporte inexistente, esse esporte não sei o que. Só faltou falar que era jogo do Harry Potter. De resto, falaram de tudo. É um esporte diferente, né? Mas eu acho interessante. Eu também, eu só nunca assisti uma partida essa temporada, assim, mas assim, não entendi muito bem, assim, tenho uma certa dificuldade em acompanhar a dinâmica da partida. E eu acompanhei bastante o lacrosse por causa do Jared Bernhardt, né, que jogou 4 anos em Maryland, é um jogador muito bom e que, curiosamente, né, e com um objetivo muito importante, né, de honrar o seu pai, ele se transferiu para a Ferris State, jogou college football lá e foi campeão nacional na universidade. O cara é tão bravo que ele é campeão nacional no lacrosse e no college football. Esse é o caso. Ainda falando sobre a questão dos esportes universitários diferentes, né? É maravilhoso como o sistema universitário americano consegue promover os esportes. Inveja. E só para dar um último recadinho antes da gente fazer aí o fechamento do programa de forma oficial, vale destacar aqui, a gente falou muito sobre college football, que é o nosso carro-chefe aqui no College Cast, falamos sobre college basketball agora neste mês. Vale destacar aí as finais do college hockey, tá? Tá rolando aí o Frozen Four masculino, o Frozen Four feminino já rolou, o Ohio State acabou se tornando campeã, salvo engano, pela primeira vez na história do programa. Bateram Minnesota Duluth na grande final. Fica aí registrado Ohio State Buckeyes campeãs do college hockey feminino nessa temporada, e o Frozen Four do masculino pegando fogo aí a partir deste fim de semana. Dito isso, agora sim a gente encerra oficialmente o programa. Muito obrigado a todo mundo que ouviu e fiquem aí com Ama Jayhawk Fight Song da Cass Jayhawks, campeões nacionais do college basketball masculino. Para todo mundo, uma excelente manhã, tarde e noite quando você estiver ouvindo isso daqui, e até a próxima. Valeu!